Em um trabalho mediúnico, um médium, ao terminar uma comunicação, não se lembrava mais quem era e todos do grupo não conseguiram reverter essa situação. Depois de 2 horas tentando, o trabalho foi encerrado e ela foi levada para casa por outros integrantes do grupo que sabiam seu endereço, porque ela ainda não se recordava de nada. O que pode ter acontecido? São fenômenos nos quais a gente acessa determinadas instâncias do nosso eu profundo e isso desconecta do agora. É muito importante lembrar que todo fenômeno mediúnico tem uma componente anímica. Quando eu exerço o papel de médium, parte do meu eu se mescla na comunicação. E para que eu consiga fazer isso, eu saio de mim para ingressar na condição de espírito. Quando algumas pessoas experimentam o transe, elas evidentemente ficam mais ou menos conscientes da sua condição. Existem muitos médiuns que são inconscientes, ou seja, após a comunicação eles não lembram o que aconteceu, lembram quem são, mas não lembram o que aconteceu durante a comunicação. Como se a mente que realizou o fenômeno fosse outra, que é o que realmente está acontecendo. Mas pode acontecer também, não é comum, do espírito acessar o seu eu profundo, em que ele acessa as camadas do inconsciente dele. Que assim é que se dá o fenômeno mediúnico. O espírito, ele acaba produzindo uma conexão com os espíritos e ele sai da sua realidade objetiva. Então, dentro dessa perspectiva, qual é a leitura que a gente pode fazer? Houve aí um acesso do inconsciente desse médium, em que ele viveu essa condição. Nós vamos encontrar um fenômeno não idêntico, mas parecido com esse, no capítulo da chamada emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, um fenômeno chamado êxtase, no qual o médium acessa determinadas regiões do mundo espiritual muito elevado e não quer nem saber mais quem é ele, quem é filho, quem é pai, quem é mãe, se tem marido, se não tem. Não quer saber de mais nada, ele fica tão envolvido que ele não lembra mais da realidade dele, ele está fora de si. Só que o êxtase é uma circunstância em função do deslumbramento que o médium recebe. Não me pareceu ser o que você contou um caso de êxtase, porque não houve um deslumbramento. A pessoa estava apenas com a memória apagada. Houve um lapso no indivíduo em que ele, de repente, começou a sentir esquecimento do hoje. Essa memória, certamente, ela voltou com o tempo, porque o esperado é que, quando o fenômeno depois vai abrandando, o indivíduo vai retornando à realidade e ele pode voltar, ele vai voltar para a sua circunstância normal. Em todo caso, é muito importante fazer um diagnóstico mais sério com um profissional, que possa verificar se não tem nenhum mal físico aí. Pode existir alguma questão cerebral, um tumor, alguma coisa que possa estar bloqueando os acessos da memória e produzindo. A gente nunca pode descartar as causas materiais para os fenômenos que a gente tem. Então, diante da ocorrência que você ficou 2 horas, como você diz, o médium ficou 2 horas sem retornar à sua consciência, valeria a pena a consulta no neuro para verificar se tem alguma coisa, se está tudo certo, porque esse fenômeno de acesso na memória, ele pode até acontecer, mas mais rapidamente o espírito retorna. Igual quando a gente está dormindo, que acorda e não sabe onde está. Meu Deus, é de dia ou de noite? Que hotel? Que porta é essa? Eu estou num hotel, agora que eu lembrei. Então, quando eu tenho isso, eu fico fora do ar por alguns momentos, mas eu rapidamente me recoloco. Ficar 2 horas assim é bem atípico, mas tem a ver com o acesso ao inconsciente, que é realizado durante o fenômeno mediúnico. Então, volto a reforçar, a visita no neuro é bem oportuna nesse caso.